Bom, meus amores, eu acordei com uma frase na minha cabeça que eu li há muito tempo e eu peço desculpas porque eu não me recordo quem disse. Essa frase não é minha, ela existe. Eu não tenho ideia quem disse isso, mas eu achei que eu deveria falar sobre isso hoje com vocês. Há mais graça em Jesus do que pecado em nós. Vou repetir. Há mais graça em Jesus do que pecado em nós. A palavra de Deus diz que onde o pecado abunda, a graça de Deus, ela superabunda. Tanto é o poder que tem a cruz, o poder que tem o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário é poderoso. E atravessa os séculos, atravessa aí os anos, e não existe nada que consiga ser comparado ao tamanho da graça de Deus por nós. Então, toda vez que você olha para a situação que você está passando, onde você não consiga enxergar a graça de Deus sendo maior do que qualquer coisa que você esteja passando, você está numa distância considerável longe da presença de Deus. Eu vou repetir. Se você estiver passando qualquer situação, se você estiver passando por qualquer momento na sua vida, onde você não consiga enxergar a dimensão e o tamanho da graça de Deus como realmente ela é, onde você está enxergando somente o pecado, somente a desgraça, somente a tribulação, onde tudo isso tem sido maior na sua vida, você está numa distância considerável longe de Deus. Eu gosto muito que tem um texto que fala assim: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto fala lançai sobre Deus. Geralmente, lançar é porque você não está perto. Geralmente, quando você vai lançar algo para algum lugar, você vai jogar para uma distância considerável de você. Porque se tivesse pertinho, você não precisava lançar, era só entregar. Isso é são analogias da minha cabeça, tiradas da minha cabeça mesmo. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque se você tivesse perto o suficiente de Deus, você não precisava lançar nada, era só entregar, colocar nas mãos de Deus toda a sua ansiedade. Então, muitas vezes a gente olha para a situação que a gente vive hoje no mundo, por exemplo. Gente, eu sou uma pessoa que eu não sei vocês, mas eu não tô dando conta de assistir notícia mais. Não tô dando conta de assistir jornal. E eu queria dizer para você que, para mim, conseguir ser alguém positivo nessa vida, positivo, ter alegria, olhar situações com esperança, eu tenho que estar perto de quem me dá esperança. E eu vou dizer, assistir as notícias, todas as notícias que passam, arranca a esperança do nosso coração, porque a gente começa a olhar as coisas, o quanto as coisas são grandes, o quanto as desgraças são grandes, o quanto as catástrofes são grandes, aí quando você não está olhando pelas coisas ruins que está acontecendo, você olha para a nossa sociedade, o tipo de cultura que está sendo criada agora nesse tempo, onde a gente não sabe, tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que não pode mais falar, tem coisa que antes não era crime falar, hoje é crime falar. Eu só quero dizer para você, você está numa distância considerável longe da presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele esteja longe de você. Ele está na distância de uma oração, de um joelho dobrado. Deus está perto, nós é que nos distanciamos. Então, essa frase, há mais graça em Jesus do que pecado em nós, essa graça maravilhosa de Jesus, ela é tão poderosa e ela foi conquistada com preço de uma vida que foi derramada na cruz do Calvário. E quando você começa a se desesperar, a ficar angustiado com tanta desgraça,
Você está perto o suficiente de todas essas informações de desgraças, informações de pecado, do que da presença. Você fala, Fernanda, mas aí eu vou ficar uma pessoa alienada numa bolha. Não, não é isso. Se você observar, às vezes a gente abraça, quer tanto se informar, quer tanto ficar ali dentro de tudo, que você não sobra nenhum espaço para você fazer uma oração, para ler a palavra, você vai se alimentando só daquilo, da desgraça, só daquilo que te atormenta, só daquilo que te causa ansiedade. E quando você for ver o tempo que você gasta na presença de Deus, são minutos, segundos às vezes. Tem gente que deixa para falar com Deus na hora que vai dormir e fala amém, só no outro falou dormir, nem percebi a hora que eu falei o amém. Há mais graça em Jesus do que pecado em nós. Há mais graça em Jesus do que desgraça ao seu redor. Tem muito mais. Hoje eu quero ler para você em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis. Os atributos, todos os atributos de Deus, eles são manifestados, eles são vistos claramente em todas as coisas criadas. Deus é o nosso Deus criador. Todas as coisas que foram criadas por Ele. Todas as coisas criadas têm a assinatura da eternidade. Se você não consegue perceber a assinatura de Deus em todas as coisas criadas, você não está perto de Deus o suficiente para poder enxergar. E a graça, há mais graça em Jesus do que pecado em nós. Lá em Romanos 8:19 fala, a criação, todas as coisas criadas, esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Estão com medo. Estão com medo de falar, porque acham que não vai falar a palavra certa e vai ofender e pode ser crime. Cadê os filhos de Deus? Estão encolhidos, escondidos em seus traumas de infância, de adolescente, de juventude ou trauma há pouco tempo. Estão tudo escondido lá atrás. Não estão se manifestando, não estão se colocando. E quando eu digo se manifestar e se colocar como filhos, espalhando a graça, espalhando o evangelho, que é a boa notícia de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Eu vejo a Igreja de Cristo muito se posicionando, se colocando, mas para argumentar, para contra-argumentar, para apontar pecados. E Jesus Cristo de Nazaré quase não é nem mencionado nas falas, nas conversas. Estão sendo mais, muitas vezes, gastando mais tempo, sabe? Falando de posicionamentos religiosos do que da própria pessoa do Espírito Santo, a própria pessoa de Jesus o Cristo de Nazaré. Lá em Romanos 8:19 fala, a criação espera ansiosa. Mas muitas vezes nós estamos tão perdidos quanto quem está esperando ansioso pela manifestação. Nossa! Nós estamos parados, imobilizados pelas nossas dores. Nós estamos em um lugar de medo, onde nós não conseguimos enxergar toda essa graça em Jesus, que é maior do que o nosso pecado. Lá em Romanos 5:20 fala, onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Você fala, Fernanda, mas como é que faz? A gente não está nem podendo falar direito. A Bíblia diz lá em Gálatas, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito te dá equilíbrio nas suas emoções. O fruto do Espírito te dá estabilidade nas suas emoções, porque o fruto do Espírito te cura. Cura dos seus traumas. Fala assim, aconteceu tudo isso na sua vida, mas se manifeste
como filhos nessa geração, para esse mundo doente que precisa de cura, se manifeste, fala, mas tá doendo ainda, mas busca a minha presença, é na minha presença que você vai ser curado, é confessando a minha palavra que você vai sair deste lugar. Mas muitas vezes quando os filhos de Deus têm se manifestado politicamente, ideologicamente, gastado tempo, mas não tem nem falado do evangelho da boa notícia, não tem falado. Quando é para falar da boa notícia, tem se calado. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que tem o poder de purificar esse mundo. Ele é o único que tem o poder de purificar esse mundo. Através da pessoa do Espírito Santo, ele é o único capaz de convencer esse mundo do pecado, do juízo. Só que muitas vezes, ou nós estamos paralisados nas nossas dores, cuidando das nossas feridas ali, não se manifestando porque está sempre precisando de ajuda, nunca se coloca na posição de estar ajudando, de ser cura, está sempre ali achando que precisa. Ou às vezes aqueles que se manifestam, têm se manifestado, mas têm se posicionado, têm se colocado, mas a boa notícia não tem sido falada. O evangelho de Jesus não tem sido falado. Porque o pecado tem ganhado mais destaque, mais ibope, mais notícia. As feiuras, as nossas mazelas têm tido mais destaque, porque as pessoas têm se cansado. Tô cansado de ser bonzinho, cansado de ser criança, agora eu vou estourar a boca do balão, porque nós estamos querendo anunciar um evangelho fora da cruz, um evangelho de lacração, um evangelho de argumento, de quem ganha no argumento ou não. Sendo que muitas vezes vai ser preciso você se calar para que Jesus seja glorificado na sua vida. Você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. 2 ouvidos, 2 olhos, né? Observar bastante, ouvir bastante e falar o mínimo possível. E quando você falar o mínimo, você vai falar da graça de Deus que superabunda. Não é você com todo o seu conhecimento teológico, não é você com todo o seu conhecimento histórico, filosófico, que vai convencer o pecador do pecado do juízo. Você precisa estar cheio da presença o suficiente para você estar cheio do fruto do Espírito. E diz, no final desse versículo de Gálatas que fala do fruto do Espírito, fala que contra o fruto do Espírito, todo o fruto do Espírito, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, não existe lei contra. Então, qualquer lugar que você se coloca, você vai poder entrar ali para manifestar a glória de Deus naquele lugar. Só que nós estamos acuados. Muitas vezes desistimos. Tô cansada, ninguém escuta. E aí a gente desiste de dar a boa notícia, de falar o evangelho. Ficamos presos em ideologias, em posicionamentos e lacramos tanto e queremos convencer o ímpio. Nós ficamos debatendo que o ímpio, né? Ímpio. Tem gente que não sabe o que é ímpio. Muitas vezes nós ficamos criticando as criações das pessoas que fazem as coisas, que as pessoas que a gente sabe que não são cristãs, quando criam coisas, quando fazem coisas, a gente não respeita aquilo e fica ali debatendo, mas ele não é crente, gente. Fez aquele artigo, fez aquela crônica, fez aquele filme, eles não são crentes, né? Nós não podemos cobrar deles um posicionamento cristão se eles não são cristãos. Cabe a mim e a você manifestar a glória de Deus, gastar o nosso tempo em falar a boa notícia, o evangelho da paz, sair de dentro desse lugar onde a gente tem tanto medo, é muito pecado. Mas a graça de Deus superabunda. A graça de Deus, ela superabunda. Há mais graça em Jesus do que pecado em nós, do que pecado no mundo. Lá em Tito 2, de 11 a 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos.
A graça de Deus alcança a todos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos mostrar essa graça. Gastar tempo nas nossas redes sociais, oportunidade que você tiver de fala, você falar do Evangelho da Paz, falar desse Jesus, e é Ele, está na responsabilidade dele, convencer as pessoas do pecado e do juízo. Lá no versículo 14 de Tito 2 fala que foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou o preço. E Ele mesmo é que vai convencer, é que vai redimir, é que vai salvar. A nossa função aqui na terra é olhar para Jesus, olhar para nós, olhar para o mundo e ver a graça de Deus é maior que tudo isso. Quanto mais eu estiver perto da presença, quanto mais eu buscar o Espírito Santo, mais eu vou saber como falar. Nenhuma palavra que eu disser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, será crime. Porque em Gálatas diz que o fruto do Espírito, contra o fruto do Espírito, não existe uma lei contra. Porque nós precisamos permitir que a graça de Deus seja manifestada através da nossa vida, através do Evangelho da Paz. Ouvir mais, observar mais e falar o mínimo possível com as suas palavras e mais com a sua vida. As suas atitudes, as suas ações precisam se sair, precisam se manifestar. E manifestar o quê? A presença de Deus. Não vamos permitir que o nosso pecado seja maior na nossa vida do que a graça de Deus. Permitir que os nossos traumas, que as nossas dores nos paralisem. Porque, como diz aqui em Romanos 8,19, a criação está esperando a ansiosa manifestação dos filhos de Deus. E por que os filhos de Deus não têm se manifestado corretamente? Por quê? Porque têm olhado a graça de Deus numa dimensão menor. Há mais graça em Jesus do que pecado em nós. Há mais graça em Jesus do que pecado no mundo. E a graça não é para passar pano para o pecado de ninguém. Aqui em Tito 2, de 11 a 13, fala: a graça ela vem para nos fazer viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Nós precisamos nos encher da presença de Deus para saber viver esse tempo presente. A criação espera a ansiosa manifestação dos filhos de Deus. E se você não parar de olhar para o tamanho dos seus problemas e começar a olhar para o tamanho que a graça de Deus é, que a graça de Deus não é só, foi derramada na cruz do Calvário para salvar você de uma condenação eterna. É para você ter uma vida de verdade, abundante. Parar de permitir que o ladrão venha te roubar, te matar, te destruir. E o ladrão muitas vezes é você mesmo com as suas escolhas erradas. Decidindo ficar paralisado com tudo que te aconteceu. E Deus olha para você hoje nessa manhã e diz: eis que faço coisas novas. Eu tenho coisa nova para você. E a criação está toda na expectativa de ver o novo que Deus vai derramar na sua vida. E Deus fala, lá em Isaías fala: olha só, eu vou abrir um caminho no deserto. Eu vou colocar os riachos no ermo, ou seja, não existe nada difícil para Deus. Não existe nenhum impossível para Deus. Se encha da presença o suficiente para você começar a enxergar a graça de Jesus maior na sua vida do que os seus problemas. Fique perto de Jesus o suficiente que você não tenha que lançar a sua ansiedade sobre ele, que você esteja perto o suficiente para colocar nas mãos dele toda a sua angústia, toda a sua ansiedade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E somos nós, os filhos de Deus, que somos responsáveis para
levar o evangelho da paz. A boa notícia que Jesus morreu na cruz do Calvário para derramar a graça dele sobre tudo que for criado nesse mundo. Todas as pessoas têm acesso, mas eu e você temos nos cansado de fazer o bem, temos nos cansado. Para terminar, eu fiz até um vídeo ontem, tá lá no meu feed sobre isso, e eu quero terminar com esse versículo de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, obrigada pela tua graça, que nos salva, que nos resgata, que nos livra de uma vida gananciosa, de uma vida cheia de ansiedade, cheia de culpa, cheia de pecados, porque a sua graça é maior, ela superabunda, onde nós vemos tanta desesperança, tanta desgraça, e às vezes nos alimentamos do que não devemos nos alimentar. Nos ajude a enxergar o nosso verdadeiro alimento que está na tua presença, onde o Senhor vai saciar toda a nossa fome e sede de alma. E a criação não ficará mais ansiosa por ver a manifestação dos filhos de Deus, porque nós cumpriremos o nosso papel de filhos, de levarmos a boa notícia, o evangelho da paz. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo, ou na sua alma, no seu coração, impedindo que você viva diante da graça abundante de Deus. Qualquer coisa que esteja impedindo você, seja livre agora. Seja liberto em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salvo no Instagram, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.